E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta para mais um vídeo, dessa vez é a continuação do vídeo anterior sobre pensamento científico, introdução ao pensamento científico na IPC, dessa matéria maravilhosa que eu tô pegando no UBA. Então vamos para a segunda parte da aula, que é o capítulo 4 do livro, e eu espero que vocês gostem, que ajudem vocês. Eu não vou enrolar nesse, porque eu já enrolei no vídeo anterior, então se você quiser ver eu enrolando, volta pro vídeo anterior. Se você não viu a primeira parte, volta pro vídeo anterior. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, me seguir nas redes sociais e falar comigo que eu vou tirar dúvida, eu vou postar história, vou fazer tudo que vocês quiserem. E é isso. Um beijo e vamos pra aula. Então, galera, vamos para a segunda aula, a continuação da primeira, e dessa vez é o capítulo 4 do livro Introdução ao Pensamento Científico, que fala sobre estrutura e troca de teorias, né, as perspectivas filosóficas de vários filósofos que falaram sobre isso. E vamos começar pelo empirismo lógico. O empirismo lógico ele foi criado, né, foi colocado em cena pelo Círculo de Viena, que surgiu em 1922, criado por Moritz Schlick. Eu não sei falar alemão, mas ele foi um alemão que criou esse empirismo lógico. Esse empirismo lógico, ele teve em sua composição vários filósofos importantes, né? E o interesse desse círculo de Viena era na reflexão científica. Eles não tinham interesses só acadêmicos, eles também tinham interesses políticos, né? Eles queriam estabelecer uma linguagem universal para que a ciência conseguisse se comunicar com a sociedade com a ciência. Mas também não só focada na parte acadêmica, mas também relacionada à parte política. Eles também afirmavam que o conhecimento provinha de experiência. Então, o empirismo lógico, ele tipo, descende, podemos dizer assim, do empirismo, criado lá atrás por John Locke. Então, o empirismo diz que a ciência só é válida se você vive a experiência. Ele é contra os termos metafísicos e contra o racionalismo, que diz que a gente já nasce com aquilo no nosso racional e depois, quando a gente aprende aquilo, a gente já tinha aquilo guardado no nosso racional. Ele diz que a gente primeiro precisa viver uma experiência para depois afirmar aquela ciência, para depois afirmar que aquilo existe realmente. O Círculo de Viena ele, como eu disse, ele é contra os termos metafísicos, né? Porque o termo metafísico, ele tem sentido emotivo, se refere a entidades, e não é necessário que haja uma experiência para ser válida esse termo metafísico. Então, os enunciados do empirismo lógico, ele pode ser cognoscitivo, né, que é relacionado de algum modo com a experiência, ou analítico, relacionado à matemática e lógica, e emotivos, né, que é o metafísico, relacionado à emoção do indivíduo. Normalmente, quando ele é analítico, quando o enunciado é analítico, ele também é cognoscitivo. Se eu falo 2 mais 2 são 4, eu estou falando de um enunciado analítico, que está relacionado à matemática. E ele também é cognoscitivo, porque alguém foi lá e experimentou, né? Alguém foi lá, fez uma experiência que confirmou, que disse que 2 mais 2 são 4. Então, normalmente, os termos analíticos, os enunciados analíticos, eles são considerados também cognoscitivos. Juízo de valor, ele pode ser absoluto, que apresenta o desejo de atingir o objetivo, né? E ele não é cognoscitivo, então ele apresenta ainda o desejo de atingir aquele objetivo, o desejo de atingir aquela pesquisa, aquela meta. E o instrumental, que são meios para atingir um determinado objetivo, e isso sim é cognoscitivo. Então, entrando nesse assunto de empirismo lógico, nós vamos começar falando de Carnap, como vocês queiram chamá-lo. Ele falou das elucidações, né, que é trocar um termo ambíguo, nesse caso explicando, por um não ambíguo, que nesse caso é explicato. Ele justificou que isso torna a língua clara e precisa e ajudava a classificar conceitos vagos, ambíguos e imprecisos. Né? Os critérios de adequações para essas elucidações acontecerem se dividiam em 4 etapas, né? Que era a similitude, que dizia que o explicatum tem que ser familiar com o explicando, tem que ser o mais parecido possível com o explicando. A exactitude, que diz que o explicatum deve ser o mais exato possível. A fertilidade, que diz que ele tem que ser frutífero, interessante, dinâmico.
E 4, simplicidade, que seu entendimento tem que ser o mais simples possível para quem está lendo. Hanson, por sua vez, dizia que as observações não são totalmente verdadeiras, nem totalmente confiáveis, né? Que não existem verdades absolutas na ciência. Então, ele dizia que a observação não é neutra. Eu sou um científico, eu posso ver o mesmo objeto que você de formas diferentes, escrever coisas diferentes sobre esse objeto. Então, era isso que Hanson mais apontava, mais falava, né, no meio científico. Popper é um marco muito importante. Nele, nós já vamos falar sobre teoria científica conjectural. Ele dizia que toda teoria científica era conjectural, ou seja, que faz parte de um determinado momento e condição que nos leva a refletir, e, portanto, ela nunca é absoluta. Popper, ele desconfiava do método indutivo e, por isso mesmo, ele desenvolveu o método dedutivo hipotético, que consistia em buscar uma hipótese, verificar se a hipótese podia ser válida e se ela podia ser válida, juntar os conceitos e princípios dela, né? O conjunto de conceitos de princípios. E com isso ele propôs também, que foi o ápice, né, da carreira dele, ele propôs o falsificacionismo, que nós vamos falar agora sobre isso. O falsificacionismo diz que somente a falsidade de uma teoria pode ser provada e nunca sua verdade absoluta. Então, segundo Popper, não existia ciência absoluta, não existe ciência absoluta. O cientista deve buscar falsificar a teoria em vez de justificar que ela é verdadeira, buscar mostrar que ela é verdadeira. Ao invés disso, ele pode pegar essa teoria e mostrar por que ela é falsa e justificar por que ela é falsa. Ele também dizia que a ciência é falível e aberta a refutações, ou seja, é uma ciência mutável, ela nunca é aquilo e ponto final, ela sempre está em modificação. Tanto é que ele diz que ela é transitória, probabilística, aproximativa e provisória. Além disso, ele desenvolveu o método hipotético dedutivo, né? E ela utilizava do dedutivismo, que era oposta, né, ao indutivismo. Então, primeiro ele tinha um problema, esse problema levava a uma hipótese, essa hipótese levava a experimentação e crítica, né? Você experimentar e pesquisar sobre aquela hipótese, e nesse momento você poderia negar essa hipótese, refutar essa hipótese. E se você não conseguisse refutar essa hipótese, negar essa hipótese, você podia usar da lei corroboradora, que é usar da teoria para justificar aquilo, basicamente. Um exemplo, né? Todas as substâncias expandem quando aquecida. Isso é falsificável, porque nem todas as substâncias expandem quando é aquecidas. Então, ao invés de eu justificar que isso é verdadeiro, eu posso falsificar ela, eu posso dizer que ela não é verdadeira e justificar por que ela não é verdadeira. Outro exemplo é, um quadrado tem 4 lados. Ela não é falsificável, porque realmente um quadrado tem 4 lados. Então, se houver perguntas desse tipo, você tem que observar por esse ponto, do que é falsificável e o que não é falsificável. Problemas de demarcação. Foi os problemas que Popper teve, né, com isso, o que ele citou. Por exemplo, o que não é falsificável não é ciência. Então, ele falou que ciência é falsificável, como a medicina, a física, a psiquiatria, e o que não é ciência se chama pseudociência, que não é falsificado, como a metafísica, a homeopatia, a psicanálise. Então, isso também foi algo que Popper deixou aí pra gente. Outro muito influente foi o pesquisador Kuhn. Ele falava de 3 tipos de ciência: a normal, a pré-paradigmática e a extraordinária. Quase não saía. A ciência normal, ela é acumulativa e os cientistas corroboram entre si. Exemplo Boyle. Vamos dar o exemplo dele, né? Volume de gás e pressão. Já existiu o termo gás e já existiu o termo pressão. Ele usou desses termos que já eram estudados e fez o volume de gás e pressão. Então, ele usou pesquisas de cientistas que corroboraram para que ele conseguisse chegar à conclusão dele. E, então, é uma ciência acumulativa e que cientistas corroboram entre si. A pré-paradigmática já diz, é pré-paradigma. Não há pré-paradigmas prontos. Há cientistas, mas não há uma comunidade científica formada. Existem pensamentos diferentes sobre coisas diferentes e eles estão buscando ainda
produzir, né, criar paradigmas. E isso leva a uma crise e revolução. Por quê? Eu vou explicar agora. Na ciência extraordinária, ocorre um desenvolvimento de um paradigma. Então, o que acontece? O que são paradigmas, primeiramente? É um modelo de linguagem científica. Quando ele passa a ser extremamente confiáveis, eles viram dogmas. Então, esses paradigmas, eles podem passarem a ter anomalias. O que é isso? São eventos que destacam o quadro referencial. Quando começa a haver muitos buracos nessa ciência, nessas pesquisas. Quando aparecem problemas e coisas que você não consegue resolver. Isso são anomalias. Essas anomalias colocam esse paradigma em específico em crise. E essa crise busca um significado novo, né? Busca substituir esse significado. Então aparecem vários cientistas querendo substituir esse significado e criando outros paradigmas. E isso vai levar a um momento extraordinário, quando surge um paradigma que pode se tornar um dogma ou não. Outro pesquisador que a gente pode falar, outro filósofo, é o Hempel, né? Ele fala que há conceitos que são supostos na teoria e outros que são pressupostos na teoria. O que quer dizer isso? Vocabulário: términos teóricos, T, e términos antecedentes de T. Por exemplo, lembra que eu falei que Boyle ele usava o termo pressão para, por exemplo, né, o termo pressão para colocar na sua forma de volume? Então, ele usou termos antecedentes de T, porque aquele termo de pressão já existia. Então, ele usou termos antecedentes de T. Outra coisa que Hempel falava é sobre autojustificação. Ele dizia que os termos não podem se autojustificar se possuem alta carga teórica. E ele também falava das leis fundamentais, que também é T teóricos e T não teóricos, ou seja, términos que correspondem a uma teoria proposta e términos disponíveis de obras externas do que está usando. E temos também o estruturalismo metateórico, que ele também fala de termos teóricos, porém ele foca em uma teoria particular. E ele diz que os não teóricos podem preceder uma teoria que não existia e os teóricos não podem preceder uma teoria. Essa teoria, no caso, né? E ele também diz que existem campos de aplicação. No caso, o pretendido, onde a teoria pretende ser aplicada, ainda não foi aplicada, ele pretende aplicar essa teoria. E tem o exitosa, onde a teoria já foi aplicada e ela foi aplicada com êxito. Ele também diz que para aprender a ciência é apenas por meio de exemplares. Kuhn também fala sobre isso, que a melhor forma de você aprender a ciência é por meio de exemplares. E ele também diz que as leis fundamentais não se aplicam diretamente e sua função é para a construção de leis especiais. Mas essas leis especiais, elas não refutam as leis fundamentais. Então isso é bom vocês saberem sobre o estruturamento metateórico. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Foi o máximo que eu pude fazer para resumir para vocês o mais rápido possível. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aí nos comentários ou me perguntar pelo direct no Instagram, vocês que sabem. Eu estou à disposição para tirar a dúvida de vocês. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal para acompanhar e não perder mais nenhum vídeo. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!